Você se lembra de quando aprendeu a ler? Lembra de quando conseguiu identificar as primeiras letras? De quando começou a decodificar as histórias que seus pais liam para você? A entender o que as placas e outdoors que via na rua tinham a dizer? Pois é esse mesmo maravilhamento, essa mesma sensação de pertencer a um mundo maior que você sente ao ver pela primeira vez Saturno através de um telescópio. Parece que seus anéis são sinônimos de um mundo alienígena, e quando o vemos pelo telescópio, nos damos conta de que a Terra não é o único planeta que existe no universo. Durante 200 mil anos, Saturno, assim como Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter, eram apenas pontinhos que passeavam lentamente pelo céu. Foi só no início dos anos 1600 que começamos a notar os seus detalhes, as fases de Mercúrio e Vênus, as calotas polares de Marte, os 4 grandes satélites de Júpiter e as orelhas de Saturno. Sim, desde o Renascimento, o planeta dos anéis é o que mais nos fascina, talvez até mais quando pensávamos que ele tinha orelhas. Com a observação por telescópios modernos, análises espectrais, a visita de sondas e até mesmo o pouso de uma delas em sua maior lua, Titã, aprendemos demais sobre o planeta considerado por muitos como o mais bonito do sistema solar. Pronto para voltar a se maravilhar como uma criança? Estamos vivendo uma era de transição. A maioria de nós nasceu depois de Neil Armstrong dar seu pequeno passo escada abaixo do módulo lunar da Apollo 11 e nunca conheceu o mundo como o único astro onde a humanidade deixou suas pegadas. Após várias décadas de marasmo, finalmente voltamos nossas ambições novamente para a fronteira final e em breve teremos uma espaçonave capaz de viagens interplanetárias. A Starship pretende ser para a exploração do espaço o que o Ford Modelo T foi para a indústria automobilística. Ela foi desenhada especificamente para a colonização de Marte, mas pode ser adaptada para pousar na Lua e em outros lugares ainda mais ambiciosos, como as luas de Júpiter e de Saturno também. Uma viagem até o 6º planeta do Sistema Solar seria bem mais complicada. Com o alinhamento correto e gastando um pouco mais de combustível, calcula-se que uma Starship consiga chegar a Marte em 6 meses. Uma viagem até Saturno, porém, demoraria no mínimo 7 anos. Apesar da Starship ter um razoável volume interno, 7 anos encerrado dentro de uma delas não deve ser algo fácil de se viver. Imagino que quando resolvermos dar esse passo, teremos no mínimo versões da Starship capazes de fazer a viagem num prazo menor. 7 anos em gravidade zero também não farão bem aos nossos corpos. Desenvolver um sistema de gravidade artificial é uma boa ideia. Vai tornar uma viagem difícil e extremamente demorada um pouco mais palatável. Mas a vista que teremos ao chegar no nosso destino valerá a pena. Saturno é muito maior do que a Terra. Na verdade, tem uma massa quase 100 vezes maior, mas seria difícil notar isso à distância. Nossos cérebros não estão acostumados a lidar com objetos tão grandes quanto planetas e a atmosfera de Saturno não ajuda muito sendo tão homogênea. Notaríamos, porém, que o gigante gasoso é bem mais achatado nos polos do que a Terra ou a Lua. Ele é assim por conta de sua rotação. Um dia saturniano dura apenas 11 horas, menos da metade do dia a que estamos acostumados. Um planeta quase 100 vezes mais massivo, girando 2 vezes mais rápido, naturalmente se achataria nos polos e incharia no Equador.
O Sol, distante mais de 1 bilhão e 500 milhões de quilômetros, parece apenas uma estrela um pouco mais brilhante do que as outras visto de Saturno. Tamanha distância explica também a sua composição. A maior parte do hidrogênio que não está no Sol foi soprado para longe quando a nossa estrela se acendeu no início do Sistema Solar e se acumulou em 2 grandes bolsões que acabaram por formar Júpiter e Saturno. O planeta dos anéis, porém, possui uma camada espessa de névoa composta principalmente por hidrogênio e amônia. Sim, Saturno tem cheiro de amoníaco. Se fosse possível estacionar uma espaçonave na altitude em que a pressão atmosférica fosse parecida com a da superfície da Terra no nível do mar, pesaríamos menos por lá do que por aqui. Isso acontece porque a distância daquela altitude até o centro do planeta é gigantesca, o que torna a força gravitacional mais fraca, e a própria composição de Saturno também ajuda. Você se lembra do dirigível Hindenburg, aquele que se incendiou? Pois para voar ele era cheio do mesmo gás que compõe 96% da atmosfera saturniana, o hidrogênio. É por isso que o planeta dos anéis é o menos denso do sistema solar. Se houvesse um mar grande o suficiente para o colocarmos dentro, Saturno boiaria de tão pouco denso que é. A luz do Sol se espalha nas partículas de gelo d'água dos anéis da mesma maneira que se espalha aqui na atmosfera terrestre, e é por isso que ele se ilumina de azul dependendo do ângulo que o Sol bate. Interessante perceber que as mesmas leis que regem a vida por aqui regem o que acontece por lá, não? Há tempestades elétricas em Saturno também. Os ventos próximos do Equador chegam a 1.800 km por hora. Há correntes ascendentes e descendentes, já que o núcleo do planeta é quente, está a quase 6.000 graus Celsius. O ar aquece lá embaixo, sobe e esfria, gerando os tais ventos fortíssimos e as tempestades elétricas. E caso você esteja se perguntando por que a atmosfera de Saturno, feita quase que completamente de hidrogênio, não pega fogo com tantos raios, falta ao planeta oxigênio. Sem oxigênio, sem combustão. E essa não é a característica mais interessante da atmosfera de Saturno. Veja o que temos no polo norte do planeta. Este hexágono tem quase 14.000 quilômetros de largura. Caberia a Terra aí dentro. Ele foi detectado pela primeira vez pelas Voyagers nos anos 70 e ainda está lá. Ou seja, é uma tempestade que dura pelo menos várias décadas. Ela se contém ali por correntes de jato fortíssimas que também acontecem na Terra e por aqui são responsáveis por manter o nosso buraco de ozônio sobre a Antártica. O que sugere que esse processo deve ser corriqueiro em outros planetas. Não se sabe, porém, se o formato de hexágono é comum ou apenas uma belíssima coincidência, que fica ainda mais bonita quando surgem as auroras saturnianas, também direcionadas aos polos pelo campo magnético do planeta, assim como as nossas. É provável, porém, que ao nos aproximarmos dos anéis, começaríamos a ter uma noção real do tamanho do gigante gasoso. Apesar de serem bastante finos, calcula-se que as partes mais espessas dos anéis cheguem a apenas 150 metros, 1,5 quarteirão de caminhada aqui na Terra, os anéis são extremamente largos. Compostos essencialmente por pedaços de gelo d'água, sua largura é de 73.000 quilômetros. Caberiam 6 terras enfileiradas nessa imensidão que você está vendo. Os pequenos pontinhos são pedaços de gelo do tamanho de casas. Os grandes são luas. Aliás, os anéis devem ter surgido quando uma das luas se aproximou demais do planeta, ultrapassando o limite de Roche e sendo despedaçada no processo. Talvez as luas que habitam os anéis sejam os maiores pedaços que sobraram dessa catástrofe, e a dinâmica de sua interação com os anéis é um espetáculo à parte. Sempre imagino que quando estivermos colonizando o planeta,
Algum trilionário cheio de imaginação vai querer construir um hotel em uma delas. Consegue imaginar a vista da sua suíte? É a presença das luas que mantém abertas as divisões dos anéis. Sua gravidade limpa as partículas que estariam ali e formam ondas conforme as luas passam. Falando em luas, não viajamos 7 anos para apenas permanecer em órbita, certo? Afinal, assim como Júpiter, Saturno não tem chão, é impossível pousar lá. Mas ele tem pelo menos 145 luas e dentre elas 2 destinos bastante interessantes a explorar. No primeiro deles, porém, muito provavelmente não conseguiremos permissão para descer. Essa é Enceladus, uma das maiores luas de Saturno e o objeto com maior albedo do Sistema Solar, o que mais reflete a luz do Sol entre todos eles. Você deve estar reparando na névoa próxima ao Polo Sul, não? Ela foi descoberta pela sonda Cassini, que encontrou sua fonte, geysers que ejetam água vinda de um oceano subterrâneo. A Cassini atravessou suas plumas para analisar sua composição e descobriu a presença de sais e materiais orgânicos, indicando que o tal oceano, além de salgado, pode conter vida. É por isso que não poderíamos descer em sua superfície e aproveitar a linda vista. O risco de contaminarmos a possível vida de lá com nossos micro-organismos simplesmente é grande demais. Mas há um lugar onde podemos pousar, o maior satélite de Saturno, Titã. Ele é tão grande que ultrapassa o tamanho da nossa Lua e até mesmo o de Mercúrio, o menor dos planetas. Titã é talvez o mundo mais interessante onde já pousamos uma sonda. A atmosfera de Titã é, de longe, a mais espessa das luas do Sistema Solar. Não há oxigênio nela, porém, o oxigênio, por reagir tão facilmente com outros elementos, parece ser abundante apenas em planetas com vida capaz de fotossíntese, já que ela reabastece a atmosfera constantemente. A de Titã é composta principalmente por nitrogênio, um gás inerte, e metano. Sim, Titã tem cheiro de pum. Mas não perca o interesse pela lua laranja só por conta de seu desagradável aroma. Titã é o único lugar do Sistema Solar além da Terra em que encontramos mares. Não são feitos d'água como aqui. Se fossem, congelariam rapidamente nos 150 graus Celsius negativos da superfície. São mares de metano. Talvez não o lugar mais cheiroso para se passar as férias, mas isso não importa muito, já que não poderíamos tomar banho de sol usando bermudas por lá. A paisagem, porém, valeria a viagem. E seria possível descer por lá? Bom, se a nossa espaçonave for mesmo uma Starship, o combustível já estaria disponível. Seus motores são movidos a metano, bastaria uma boa filtragem e poderíamos reabastecer para a viagem de volta. Mas e o pouso? Seria perigoso? Afinal, acenderíamos chamas em uma atmosfera carregada de metano. Mas não. Assim como em Saturno, não há oxigênio em Titã, lembra? Sem oxigênio, sem oxidação, sem fogo. Encontrando uma superfície lisa o bastante, poderíamos pousar sem problemas. A gravidade de Titã também facilitaria a decolagem. É de apenas 14% a da Terra. Uma pessoa de 70 quilos aqui pesaria pouco menos de 10 quilos por lá. Isso torna a chuva de Titã muito mais interessante. Não apenas ela é feita de metano, como ela cai mais devagar. 6 vezes mais devagar do que na Terra. E seria uma boa ideia dar um mergulho nesses lagos de metano? A impressão que tenho é de que a experiência não seria muito agradável. Primeiro porque a temperatura é baixíssima, claro, mas a sua roupa de astronauta te protegeria. O maior problema é a densidade do metano, que é muito menor do que a da água.
Uma pessoa afundaria rapidamente se mergulhasse em uma parte profunda dos mares de Titã. Então eu o recomendaria fazer como as crianças e não me afastar do raso. E antes de entrar na água, quero dizer, no metano, cheque com cuidado o seu traje de astronauta para ver se há algum vazamento de oxigênio. Afinal, esse metano todo não pega fogo porque não há oxigênio para reagir com ele. Mas se você o fornecer, talvez o mergulho termine muito mal. Tudo isso parece ficção científica por enquanto, mas não deve demorar tanto assim para acontecer. Nós sabemos uma boa parte do que enfrentaremos e o que ainda não sabemos, vamos nos maravilhar descobrindo. Essa característica do cérebro humano, esse prazer que temos em desvendar os segredos da natureza, é o que realmente nos impulsiona. Foi ele que nos tirou das cavernas que habitávamos há apenas uma dezena de milhares de anos, nos trazendo a vida confortável que temos hoje e que nos levará a passar as férias em hotéis instalados em luas nos anéis de Saturno, com as vistas mais incríveis que nenhum homem jamais teve. Se você ficou curioso em saber por que gigantes gasosos como Saturno não têm chão, assista a este vídeo. Estes foram os seguidores que colaboraram com o crescimento do canal nessa semana. Eu sou o Juliano Righetto e você acabou de assistir a mais um Somos Míopes porque somos breves.